Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu segundo período no curso de Pedagogia da UFPR. Eu já fiz um vídeo falando sobre o meu primeiro período, então eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem ainda não assistiu. E eu acho melhor vocês irem lá primeiro pra depois vir pra cá, pra vocês entenderem mais ou menos o contexto do curso. Mas enfim, eu vou falar sobre o segundo período então. Tô me embolando, né, gente? Mas enfim. Então eu vou fazer da mesma forma, eu vou falando sobre as disciplinas, o que eu tive na disciplina e falando as notas e as minhas faltas, tá? Como eu falei no último vídeo, a minha rotina é bem doida, assim, por enquanto, né? Porque eu tô num contrato de um ano e meio num trabalho. E nesse trabalho que eu tenho que fazer o curso no Senai. Então é uma rotina bem intensa, porque eu fico o dia inteiro fora de casa e eu volto muito tarde, então eu tive que conciliar as três coisas, né? Trabalho, curso e faculdade. Mas eu tô dando conta por enquanto. Esse é o meu último semestre, agora no primeiro semestre de 2018 é o meu último, com essa rotina intensa, mas eu acho que tá dando tudo certo. Então, aí as minhas disciplinas, então, eu vou falando, vou contando um pouquinho pra vocês. Então eu tive a GEB 2, que no primeiro semestre foi o 1, e é uma matéria semestral, só que a gente teve as duas no mesmo ano. Então foi como se fosse anual, né? E nessa de OGEB 2 a gente viu sobre políticas educacionais e sobre indicadores educacionais. O primeiro semestre foi muito mais gostoso e mais fácil, não sei se eu posso dizer fácil, mas foi melhor, assim, eu consegui render muito mais no primeiro semestre. Agora no segundo era muito chato falar sobre indicadores. Indicadores são sites, né, que você consegue buscar, por exemplo, dados sobre raça e cor em determinada região, sobre determinada faixa etária. Então você consegue buscar essas coisas assim, como INDEB, né, e tudo mais, pra você ter esses registros, né. E é muito chato, gente. A gente teve que fazer um trabalho sobre indicadores e foi muito chato. E a gente fez, assim, sofrendo. A gente tinha tabela pra fazer, texto pra fazer, era muito, muito, muito chato. Mas enfim, a gente conseguiu, né? E nesse segundo semestre eu tirei 94 e tive 12 faltas. No primeiro eu tirei 84, tá? De OGEB 1. E eu ainda tirei mais ainda nessa matéria que eu achei um porre mesmo pra fazer. Mas enfim, aí eu tive pesquisa educacional, que era a continuação, né, do primeiro semestre, porque é uma matéria anual, como eu falei pra vocês. E nesse segundo semestre a gente viu sobre um pré-projeto, a gente fez um pré-projeto de TCC. Mas até que deu pra levar, sabe, deu pra concluir. E como é anual, eu tirei 100 e tive 2 faltas, né, a mesma coisa do primeiro semestre. Aí eu tive biologia educacional, também, a continuação do primeiro semestre, então é uma matéria anual. Aí nesse segundo semestre eu tive neurociência, muito legal, a gente estudou sobre o sistema nervoso, a gente viu como funciona o neurônio, foi muito, muito, muito bacana. E a gente viu sobre meio ambiente, a gente fez alguns seminários, né, sobre educação ambiental, então minha professora tentou desmistificar algumas coisas que a gente tinha na nossa cabeça em relação ao meio ambiente e essa educação ambiental, como a gente passa essa educação ambiental para as crianças. Então foi muito interessante, a gente fez uns seminários com dinâmicas para serem aplicadas com crianças. Óbvio que tudo tem um ponto meio, né, negativo assim, mas foi bem interessante, foi uma matéria bem boa. E eu tirei 86, né, tive 4 faltas, a mesma coisa do primeiro semestre, tá? Aí eu tive Fundamentos da Educação Infantil, que eu tirei... Fundamentos da Educação Infantil... Tirei 83 e não tive nenhuma falta. E nessa Fundamentos da Educação Infantil, que é uma matéria semestral, a gente viu um pouco sobre a construção cultural da criança e da infância, então como funcionou essa construção ao longo dos anos, né? As concepções de desenvolvimento infantil, então qual é a concepção que a gente tem em relação a isso, os aspectos da educação infantil no Brasil, como é que funcionou ao longo desses anos também, e a gente vê alguns pensadores, né, em relação à pedagogia, e a gente fez seminários sobre isso, então o meu foi sobre o Piaget. Foi muito interessante esses seminários pra gente ter uma concepção mesmo sobre os pensadores, que nem a própria professora falou. A gente não precisa aceitar tudo o que eles dizem, nem ser adepta a um só,
mas a gente precisa conhecer, né? É fundamental que a gente conheça. Então, a gente viu sobre esses pensadores aí. A gente também teve História da Educação 1, né? Que foi a continuação do primeiro semestre que eu falei pra vocês. A gente viu sobre a Idade Média e a gente teve que fazer alguns seminários sobre Paideia. A gente também teve prova e tudo mais, mas assim, foi focado nessas matérias. E os seminários eram focados em algumas partes do livro do Paideia. E a meu grupo fez sobre Homero, tá? E eu tirei 82 e tive 10, como uma matéria anual, foi a mesma coisa do primeiro semestre. Aí eu tive Fundamentos da Educação Especial, a continuação também do primeiro semestre. E dessa vez a gente viu sobre surdo-cegueira, sobre deficiência física, sobre altas habilidades e superdotação e sobre transtornos do espectro autista, que foi... A minha professora faz, tipo, seminários, assim, ela divide a turma, né? E meu grupo foi sobre transtorno do espectro autista, que foi muito legal, que a gente foi numa instituição e a gente fez uma pesquisa, foi muito bacana, muito legal mesmo. E nessa matéria foi a mesma coisa do primeiro, a gente tirou 72 e tive 5 faltas. Aí tive Filosofia da Educação, a continuação, né, gente? O sofrimento. Aí mudou de professor, só que, gente, professor de filosofia, tudo deu um jeito, né? Então foi bacana, foi melhor do que o primeiro semestre. Só que mesmo assim, a gente tava tenso. E agora nesse segundo ano a gente tem Filosofia da Educação 2 só pra melhorar, né? E dessa vez a gente teve sobre a Idade Média, que a gente viu sobre Martim Lutero, enfim, especificações sobre a Idade Média. A gente viu sobre Iluminismo e a gente também viu um pouquinho sobre Idade Moderna. Mas foi só isso, assim, e a gente tirou a mesma nota do primeiro, né? 75 e 14 faltas. Quase não faltei, né, nessa matéria. Mas, enfim, dando um contexto geral, assim, pra vocês, minhas notas não foram as melhores notas do universo, mas também não foram ruins. Como vocês puderem ver, eu não peguei nenhuma DP, ainda bem. Não fui pra nenhum exame final também, então eu consegui só com as notas normais mesmo, né, sem precisar ir pro exame final. E eu acredito, assim, que eu dei o meu melhor nesse primeiro ano. Como eu falei pra vocês, a questão da rotina bate muito mesmo, por causa do cansaço, por causa do estresse, por causa de tantas coisas que a gente tem pra fazer. Mas eu dei o meu melhor. É óbvio que eu fiquei muito frustrada em vários momentos em relação a isso, porque eu acreditava que eu não tava dando tudo de mim ao curso, que eu não tava me esforçando tanto que eu queria esforçar, porque assim, eu fiz o que tinha que fazer para as matérias, por exemplo, li os textos que tinha que ler, mas aí muitas vezes a gente não vai atrás, muito a fundo, em coisas além do que o professor passa na sala de aula, porque eu não tinha tempo para fazer isso. Então, ou eu fazia o que ele estava pedindo, ou eu ia atrás das coisas a mais, né, sobre a disciplina, sobre a matéria que estava passando. Então, eu dei, assim, tudo de mim, tudo que eu podia dar pro curso, para esse primeiro ano, eu tentei dar e fiz, assim, o máximo que eu podia para realmente me esforçar nessas disciplinas e tudo mais. Para dar um contexto mais ou menos geral, assim, sobre as disciplinas, a que eu mais gostei, assim, que eu mais me identifiquei, acredito também por causa do professor. Tem toda uma influência, né, gente? Não é só a disciplina, é o professor, como aplica, quais os métodos que ele usa, enfim. É muito além disso, mas a que eu mais me identifiquei foi a função social do pedagogo, que eu realmente entendi o que é pedagogia, eu entendi qual é a função do pedagogo, eu entendi quais eram os pensamentos, assim, dos pensadores que giram em torno da pedagogia. Então, assim, foi uma matéria muito legal. Fundamentos da Educação Infantil também foi muito, muito bacana. Tô louca pra ter metodologia, que a gente vai ter agora no segundo ano. E aí eu venho contar mais pra vocês depois. Mas foi basicamente isso, assim. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dos vídeos sobre esses 2 períodos que eu tive na faculdade. Os primeiros, né? Que são 10. São 10 períodos, então foram 2, faltam 8, olha que beleza. Mas tá tudo de boa até agora e eu tô muito ansiosa pra esse segundo ano também. E vamos ver, né, gente, o que dá aí. Vamos tentar, não custa tentar, então vou continuar o curso e aí eu venho trazer mais coisas pra vocês depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que depois eu respondo certinho, tá?
Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem avaliar pra mim o vídeo, se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos, né? Que vão ser lançados, que eu quero fazer muito mais ainda sobre, particularmente, o curso de pedagogia. Mas é isso, um beijo e até os próximos.